A gente quer falar de algo bem mais bacana, que é cultura. Afinal de contas, meu querido amigo Dr. Arnaldo Russo, o inquieto Arnaldo Russo, que eu já desisti de citar quantas coisas ele é, né? Porque ele faz de tudo nessa vida, está promovendo aí um cinema na praça mais uma vez. Dr. Arnaldo, seja bem-vindo aqui na H2O. Obrigado pela atenção conosco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, gente. Obrigado pela recepção. E um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo também. Sim, a gente fica muito feliz de estar podendo fazer e dar continuidade às ações culturais que a livraria promove, né? E dessa vez a gente está com uma mostra de cinema ao ar livre, não só a exibição de um único filme, né? Foi um projeto muito legal que a gente conseguiu aprovar. É uma ação de que a gente consiga ampliar a receptividade de outros cineastas e de pessoas que estão amadurecendo também no projeto de audiovisual. Então, a praça continua sendo um espaço de promoção de cinema ao ar livre. Bom, o Arnaldo tem a livraria Coruja Buraqueira, ele que também é um livreiro, ele que faz a publicação de livros, enfim. E o Arnaldo já promove há um bom tempo, né, Arnaldo? O cinema na praça, um filme que tu escolhe, tu monta a estrutura e usa a parede do museu, a parede branca do museu, como a tua tela, tu projeta lá. Exato, E exatamente. É um clima, Joelson, daqueles maravilhosos, assim, para quem gosta, né, de cinema fora da rota comercial, fora do circuito comercial, um cinema, eu não sei se dizer alternativo é a palavra correta, Arnaldo, mas fora do circuito comercial, sim, né? Isso. Na verdade, as pessoas até chamam de o cinema alternativo, mais por conta acho que dessa classificação de não dizer que aquilo é cinema também. Uhum. Então ele acaba não sendo muito usado como um adjetivo muito qualificativo, é mais no campo do pejorativo, né? O que a gente chama, e de certa forma é o cinema independente. Uhum. Ele não consegue entrar na grande rota dos filmes que são veiculados por muita grana, né? Uhum. Para poder dar entrada nos cinemas e poder concorrer aos grandes prêmios. Então, essa grana que estimula esse cinema comercial, ele precisa ter esses tipos de louros para poder conseguir chegar a um grande público, enfim. E geralmente são os filmes que acabam tendo as inserções dentro do sistema econômico para estímulo do filme. Uhum. Então aparece lá a pessoa subindo a escada, dá um close no tênis dele, e aí tem a marca do tênis, aí a pessoa vai na panela cozinhar, tem uma panela lá, às vezes as coisas não são tão escrachadas, mas é o que estimula esse tipo de cinema a acontecer, né? Uhum. O cinema independente, ele acontece geralmente com muito pouco recurso, que são os recursos que acontecem, por exemplo, como os filmes que a gente está exibindo, que conseguiram granas de edital ou prêmios de incentivo para criação de arte, e aí o editor vai lá e o roteirista junta com outros recursos e vão construindo a ideia para fazer as narrativas, né? Muito E geralmente são filmes que retratam temas que não necessariamente são os de apelo comercial. Por exemplo, a gente tem na exibição da mostra agora, a gente tem um filme que é falando sobre as orquestras, as orquestras musicais de Laguna. Que filme comercial que teria o interesse de falar da história dessas orquestras e falar sobre as pessoas, falar sobre os repertórios, o que é a importância disso para a vida da comunidade. Então são filmes que às vezes retratam condições de recorte muito específicos. Geralmente não tem um apelo de público muito grande, mas eventualmente são filmes que acabam estourando, por exemplo, no Festival de Cannes ou no Festival de filme da Itália, que são temas que às vezes chamam a atenção para um grande público, como foi o caso do filme que a gente passou aqui, que é o filme da Santa Albertina, que foi um filme que inclusive usou uma lógica de produção inversa. O cineasta fez uma formação com o público local da cidade para eles atuarem nos filmes, e eles gravaram esse filme somente com dois atores profissionais, e o filme hoje tem mais de 10 prêmios e foi feito com um super baixo recurso, e enfim, por conta da história da Santa Albertina, isso acabou também tomando toda a proporção de estímulo também para difusão. Então
A gente exibiu esse filme aqui também, que ele conta essa história da Santa e da confusão entre a família Breckenbrock lá, que aconteceu, como é que é o nome da cidade? Imaruí. Imaruí, ela passou por Imaruí, depois é São Lugero, né? São Martinho. São Martinho, obrigado, onde São Martinho. Então, foi na comunidade de São Martinho e de Imaruí, onde foi feita essa seleção das pessoas que iam participar do filme e de como que a formação também histórica, né, de repassar os fatos com os documentos, entrevista com pessoas, foi feito todo um trabalho histórico-social na comunidade e depois a gravação do filme. Então, existe no cinema independente também essa troca muito direta, que é uma devolutiva comunitária, né? E é parte da formação de discussão de cinema, de roteiro, de fotografia, de filmagem de câmera, posicionamento, iluminação, sonoplastia, tudo aquilo que envolve o cinema e que, de certa forma, com o cinema comercial, isso acaba não tendo uma devolutiva nesse aspecto de formação, e o cinema independente, ele faz isso, né? Prova disso é a nossa mostra. A gente, inclusive, toda a sessão vai ser acompanhada de uma discussão cinematográfica na sequência dessas exibições. Então, as pessoas também têm a oportunidade de conversar, de falar o que entendeu, o que gostou, o que não entendeu, a respeito de como que a fotografia toca a sensação das pessoas, ou de como que a sonoplastia permeia o processo de condução da história, né? Coisas que fazem parte dessa formação na discussão, e obviamente a gente faz a nossa parte de tentar estimular essa construção com um mini curso e uma palestra. E no dia 15, que é amanhã, às 17 horas, a gente tem um mini curso que chama-se Acessibilidade em Projetos Culturais e Audiovisuais, que tem a intenção, inclusive, de difundir o conhecimento para novos produtores de cinema, né, alternativo, como tu falas, que fazem exatamente uma alternativa nessa construção de como ampliar o acesso do cinema para pessoas que têm alguma imobilidade, alguma incapacidade momentânea, ou mesmo que tenham as deficiências visuais, auditivas, né? Então, como que mobilizar essa transcrição ou eventualmente uma tradução, que seria o caso do cinema que é mudo, né? Uhum. Ter uma tradução oral para quem não enxerga também. E essas acessibilidades são muito importantes para que a gente consiga captar recursos para fazer também essas produções de audiovisual. Então a gente faz uma formação nesse sentido, um mini curso, obviamente, não é uma formação completa, Sim. Mas a gente tenta abordar essa temática, né? Ô, Arnaldo, este evento de amanhã às 5 da tarde é o primeiro evento da Mostra. A Mostra começa com esse. Isso, é o primeiro evento da Mostra, que é uma parte mais pedagógica que a gente promove para tentar acessar estudantes de contraturno ou, eventualmente, estudantes que estão com algum professor e que querem fazer o deslocamento até a essa formação. Uhum. A gente deixou um link de inscrição para que os interessados possam participar acessando o perfil no Instagram da Livraria Coruja Buraqueira. Tem um link lá para as pessoas se cadastrarem, até para a gente poder mensurar o tamanho do público inscrito para adequar o espaço, né? Maravilha. Então, essa expectativa desse mini curso focado, então, num público bem nichado, né, Arnaldo? Bem direcionado. É bem nichado, ao mesmo tempo que ele também pode ser aberto no sentido do interesse, sabe? Uhum. Porque a nossa intenção é ampliar o olhar de quem está pensando em fazer projetos culturais e de como pensar isso no campo da acessibilidade. Por exemplo, a gente vai ter a festa literária, como que a gente garante acessibilidade para um evento? Então, a escrita de projetos, ele pode ser desde um projeto de grande porte, por exemplo, uma Rouanet para captar recursos, como ele pode ser um projeto pedagógico da escola para garantir uma estrutura de projeto, por exemplo, de uma disciplina de história que vai falar sobre os ladrilhos hidráulicos da cidade.
Então, como que as pessoas, os estudantes escrevem uma proposta de projeto, entende? Ele é desde adolescente a criança, no caminho de adolescência, até adultos, velhos, idosos, todo mundo que queira participar nessa intenção. Maravilha. E aí sim, a parte das exibições mesmo começa logo depois, aí às 19. Isso, às 19, que aí a gente tem um curta-metragem documental que chama Manifesto Serigráfico, às 19 horas. Que é contigo. Esse daqui, inclusive, é um curta-metragem que foi feito aqui no ateliê, falando sobre o processo de impressão, de serigrafia e do quanto a gente ressignifica a coisa da matriz, né, que tem um negativo para imprimir e gerar o positivo, a coisa da fotografia, serigrafia. Eu não consegui concluir, eu vi um bom trecho do Manifesto Serigráfico e, enfim, depois você termina lá, eu fico filosofando lá junto. Não, cara, eu chorei de rir sobre a tua dúvida com plástico. Eu disse, não, o Arnaldo... É o Arnaldo traz umas dúvidas dele, assim, que eu achei muito bacana, de tu externar isso, né, de tu levar, cara, eu tinha grilo, aí depois, azar do grilo, vou fazer um negócio, tem que ser feito. Porque é um pouco isso, a gente tá o tempo inteiro nesses dilemas, né, Big? É porque assim, pra quem não conhece o Arnaldo, qual é o grilo do Arnaldo com plástico, dando só um spoilerzinho do Manifesto Serigráfico? É que o Arnaldo, pra fazer a serigrafia do jeito que o Arnaldo faz, vem muito produto empacotado, então tem muito plástico empacotando isso, e aí tu tira aquele plástico, é lixo, né? E o Arnaldo, cara, é um biólogo, é doutor em oceanografia, o lixo pra ele é algo que ele combate constantemente, tenta educar as pessoas a não gerar lixo, então... Exatamente. E aí do nada ele vai pra serigrafia e precisa desse material que gera lixo. Que é só lixo, né? Se a gente for pensar, a produção de arte gera muito lixo, né? Então, é realmente esse conflito interno da conservação e poluição gera em mim esse desconforto, né? Mas que só pega quem tem 8 braços, que é o caso do Arnaldo, né? Que consegue fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. É que eu produzo um lixo e limpo mais lixo do que eu produzo, então de certa forma eu fico mais com a mente tranquila. Vai ser um bom bate-papo. Bom, além do Manifesto Serigráfico, depois tem mais 2 exibições, às 8 horas. O Mata, Céu e Negros, que é um filme falando sobre a inserção da mulher nessa condição do negro que foi cercado enquanto escravo, né, e chegou até, de certa forma, ao quilombo. E depois tem o Velas na Areia, que fala sobre as cerimônias de Iemanjá. É o lançamento desse filme, que foi feito também com recursos públicos e particulares. E ele fala sobre as cerimônias de celebração a Iemanjá. E vai ter uma discussão também nesse caso aqui, desse filme, com os cineastas e os editores. O Manifesto Serigráfico produzido em Laguna, os outros 2 tem produção local também? Isso, o Velas na Areia, produção local, e o Mata, Céu e Negros é um filme da Bahia. Pô, show de bola. Aí, dia 16, também conhecida como quarta-feira, é isso, né? Exato, é quarta-feira. Quarta-feira, mais uma vez, 5 da tarde começa. E aí, palestra. Isso. E aí vai ter uma palestra que ela também é aberta para o grande público, no sentido de ampliar o conhecimento de como é feito o trabalho de produção de audiovisual independente e qual é a intenção com isso, né? De cinema, educação e projetos culturais, como que a gente entende o cinema e o audiovisual como um projeto cultural de fato, que ele não se limita ou não se escasseia com a exibição simplesmente do filme, e sim com a troca do que aquele filme representa comunitariamente. E na sequência vem exatamente a conexão dessa palestra com o primeiro filme, que é o Centenárias Sinfonias, que fala sobre as orquestras sinfônicas centenárias que existem aqui em Laguna. É também um filme de produção local. Depois a gente tem às 20 horas São Mulheres que Falam, que é um filme tratando sobre a mulher dentro da sociedade. Um filme bem forte, bem impactante, para que se faça a reflexão de como a gente também ainda perpetua o descaso com a mulher, a própria relação de desprezo da mulher dentro da condição da sociedade, que ele fala sobre isso, né? Então é a mulher falando sobre isso, não é um retrato sociológico
da condição disso dentro da mulher, né? Uhum. E depois o filme Trapiche, que é uma ficção. Esse é um único filme ficcional que a gente tem dentro da mostra, que também é produção local, falando sobre essa dinâmica dos trapiches, né? O trapiche que liga até o mar e como que ele se relaciona com a intersecção costa-água, né? Uma coisa de transição e ao mesmo tempo de acesso. Então ele brinca com essa tônica dentro da ficção que é esse filme. Cara, quanta produção local, quanta produção cinematográfica aqui, né, cara? Que coisa impressionante isso. E assim, é muito legal a gente ver isso e a mostra poder estimular esse tipo de troca, até mesmo para construir no imaginário das pessoas a possibilidade de se fazer mais cinema, sabe? Uhum. Que elas verem que, aquilo foi feito por gente daqui, falando sobre coisas daqui, e ao mesmo tempo com cinematografia de qualidade, com roteiro, pensando a questão de como vai envolver o público, e as pessoas também se sentirem estimuladas a quererem fazer sobre outras histórias, né? Sim. Eu, como editor de livros, também sempre falo isso. Você, tá, mas o que eu vou escrever no meu livro? Eu vou escrever coisas que você nunca viu em livro nenhum e que você queria ler, né? Então, para novos escritores, é um pouco esse o estímulo. Sempre tem coisas que a gente gostaria de ler, uma história que a gente escutou, e o cinema da mesma forma, né? Então, hoje a gente for pensar, a gente tem uma máquina cinematográfica e uma ilha de edição na palma da nossa mão. Eu ia falar sobre isso. Gratuitas. Pensa, hoje a gente pode fazer uma rádio virtual, não é, Bica? Com o celular. E a gente pode também fazer um estúdio de gravação com o celular. Até tem gente que faz isso, né? Grava os lapelas com o seu próprio celular e depois um software de edição de vídeo que tem, inclusive, para equipamento mobile, né? Para esses celulares. Junta todas numa ilha de edição e corta. A gente já deu oficinas sobre isso nas escolas. Então, fazer o cinema ou o audiovisual, né? De forma muito incipiente, ela é possível. É claro que quando a gente avança para uma condição de qualidade, a gente precisa de grana, né? Sim. Aí, para gravar um áudio de qualidade, precisa do microfone, que é direcional, que não aparece na cena. Aí, daqui a pouco, precisa de... Mas mesmo assim, ainda é muito mais barato do que do analógico, do filme, né? Não brinca, né? De longe, né? Exatamente. Porque hoje tu consegue, comparar, com o digital, pegar uma cena quase que sem iluminação extra, né? E antigamente, meu Deus do céu, era só de iluminação, era um caminhão para tu fazer qualquer cena, era uma coisa... Então, a quantidade de filtros digitais que a gente tem, inclusive, para fazer clareamento de imagem, para processar a imagem, né? Para embaçar o fundo, que nem o senhor está usando. Exato, para fazer os desfoques como eu estou usando aqui agora, para vocês não verem a bagunça do meu escritório. Não, mas dá para ver que tem bastante livro, então o cara deixa chique, mas esconde a sujeira, tá certo? Arnaldo Russo, o inquieto Arnaldo Russo. Rapidinho, Arnaldo, me ajuda, porque eu falo assim, eu acho que agora a gente cabe uma apresentação um pouco. O Arnaldo é biólogo, é doutor em oceanografia, fez especialização aí na vida marinha. Cuidava dos botos, esteve à frente do Instituto Boto Fli por muito tempo, mas o Arnaldo também é especialista em café, tem os cafés de altíssima qualidade que ele tem na livraria, que também é dele, né, a Livraria Coruja Buraqueira, os cafés, ele é livreiro, ele é editor de livros, ele também é editor de filmes. Vamos lá, tá faltando coisa, eu sei, tá faltando um monte, Arnaldo, me ajuda, cara. Surfista, promotor lá do... Eu vivi bastante tempo da música também, né? Que foi como eu te conheci, me apresentaram pra ti por conta do forró, que tu tinha um grupo de forró. Eu toquei em Orquestra Sinfônica de Santa Catarina também, toquei bastante tempo na minha vida, gravei muitos discos. Isso. Mas é essa coisa também, né, de fazer muitas coisas, mas também sempre inquieto, né, porque eu tô sempre buscando. Eu também sou professor, né, fui educador por muito tempo, hoje eu saí da academia, né, não tô mais dando aula na universidade. Mais ou menos, porque continua dando aula, só não na universidade, mas continua ensinando, quem parar do lado do Arnaldo tá aprendendo alguma coisa. Hoje eu tô dando aula de pesquisa e de estatística para o curso da residência de psiquiatria. Olha isso, cara. Tá sendo bem legal esse trabalho também, porque eles mesclam essa relação de uma ciência não muito estatística, né? Que vai para a coisa de
um levantamento de dado qualitativo, que é uma mensuração da melhora do paciente, como que apresenta isso para a sociedade, né, dentro da ciência. Este é o irritante Arnaldo Russo. Eu admiro e odeio ele ao mesmo tempo, porque ele faz muita coisa que eu admiro e eu não sei fazer. E eu admiro. Que isso, cara, que isso. Arnaldo, sou teu fã, tu sabe disso, obrigado. Claro, faltou 2 tarefinhas ainda básicas, que ele é o maridão da Tati, que aguenta ele. E o pai, né? Agora pai recente, pai novinho. O pai da Nalu. Da Nalu. Tá sendo um processo bem bacana também, desafiador, né? Ser o companheiro de uma militante presidente do hospital de Laguna. O meu ouvido é quase uma orquestra também, de tanto que eu escuto os instrumentos tocarem. Tem que ter, porque a bronca da Tati é pesada lá também, cara. É pesada, assim, e é de um desgaste pessoal também muito grande, né? Porque é alguém que se dedica demais com humanidade, né? Pra tentar fazer daquele espaço um lugar acolhedor. E falei na doutora Tati com o Dyson Trevisan, entrevistamos o Dyson semana passada por conta dos 5 anos da Covid, e eu citei a Tati, quer dizer, cara, a Tati é de uma força incrível, embora a gente olhe pra Tati, tem uma aparência frágil, parece que é uma mulher pequenininha. E ela fala doce, ela fala suave, muito meiga sempre na comunicação dela, mas de uma força incrível, passou pela pandemia, à frente do hospital, com toda a loucura, a crise financeira, as dificuldades. De caixa também, foi uma loucura tudo isso, exatamente. E a gente, de certa forma, aqui em casa ainda vive um pouco a esteira dessa grande bola de neve que saiu rolando desde a pandemia, né? E foi quando ela também assumiu o hospital, assim, então até hoje é bastante cansativo a dinâmica de trabalho. E tu tava com quanto tempo de livraria na pandemia, quando a pandemia chegou em 2020? Tava indo fazer 1 ano, Bica. O meu aniversário de 1 ano de livraria foi de porta fechada, foi uma doideira, né? Então, a livraria vai fazer 6 anos esse ano, né? Em julho. Muito legal, cara. Que já é um desafio, né, Arnaldo? Porque a livraria... talvez a única livraria de fato de Laguna, tem alguns lugares que tem livros, mas livraria é a Coruja Buraqueira, ali no centro histórico, um prédio que foi todo restaurado, lindo. O prédio é um espetáculo, e é um desafio, né, Arnaldo? Viver de vender livro e café não é fácil, né, cara? É um pouco fácil. A gente ainda apesar de ter contrariado algumas das estatísticas do Sebrae, né, dos empreendimentos que fecham logo depois do primeiro ano, e dos que sobram, mais 20% fecham até o 3º ano. Então, assim, a gente, com 2 anos de pandemia, a gente ainda conseguiu, né, manter as portas da livraria abertas. Bacana. E faz evento gratuito, como a mostra de cinema ao ar livre, então, que acontece amanhã e quarta-feira, a partir das 5 da tarde. Com certeza. Isso daí. E a gente tem mais eventos gratuitos também que acontecem sempre na livraria, né? Tem os clubes de leitura, as rodas de conversa, lançamento de livro, contação de história para a infância. E agora em julho vai ter a festa literária, né? Vai ter a 5ª edição da festa literária Júlia Nascimento. Que também é toda gratuita, né? Toda gratuita, com oficinas, com formação, com rodas de conversa, com feiras de livros de editoras independentes também. A gente tenta exatamente fazer essa troca para construir culturalmente na nossa região um espaço de produção também, né? De que a gente possa ter qualidade na fruição dos nossos prazeres culturais, né? Que transcendem em muito o digital. Maravilha. Para fechar, o Arnaldo tem essa genialidade toda, mas ele também tem um quê de loucura. Ele teve um tempo com regime crudífero. Tu já ouviu falar disso, Joelson Cardoso? Não. Eu queria ver ele agora pai, cuidando da Nalu e fazendo... Olha, eu vou começar, cara. Semana que vem começa de novo. Tu não deu conta disso quando tu não tinha filha, rapaz. Tu vai tentar agora, não tem como. Você tá louco. Porque o crudífero, ele tem é melhor o Arnaldo falar. Resumindo, é comida crua, né? Não pode ter muito cozimento. Há um cozimento permitido, mas é mínimo ali, enfim... E aí o Arnaldo, uma vez conversando comigo, ele disse, cara, eu tive que abandonar porque tu passa o dia inteiro preparando comida, porque senão tu não dá... É porque a comida que tu comes hoje, tu tem que já ter pensado ela pelo menos 1 semana de antecedência, entendeu? Porque ela tem que ter germinado, ela tem que ter marinado no limão, tu não vai... Como é que tu vai comer feijão hoje? Todo gênio tem que ter um toque de loucura. Comer feijão cru hoje, comer feijão cru hoje. Não, tem que ter deixado ele de molho 5 dias, depois deixar ele mais 2 dias dentro do limão, aí depois botar ele no sol, aí tu vai poder comer o feijão cru.
Não, é lindo, é maravilhoso, mas tu não vive, tu só faz isso. Mas tu te torna um sujeito muito mais humilde, porque tu vê assim, cara, como é difícil ser um animal sem o fogo, sem sabe, a coisa do... te colocar como um animal que tá ali colhendo as coisas que tu vai comer e não ter um equipamento eletrônico, elétrico, nada para tu te alimentar, né? Então isso também te coloca mais com cuidado com o teu alimento também, contigo mesmo. É doido. Para que a gente vai desviar o assunto, daqui a pouco a gente vai puxar a brincadeira e temos que fechar o nosso tempo e valorizar aqui a feira não. Volta. A mostra de cinema. A mostra, já estava misturando com a festa literária. A mostra de cinema ao ar livre, amanhã, terça-feira e quarta, a partir das 5 da tarde, na Praça República Juliana, onde está o museu, onde está a estátua de Anitta e onde está a livraria Coruja Buraqueira. Exatamente, seja todo mundo muito bem-vindo. A gente tenta, inclusive, oportunizar alguns eventos no começo da tarde, para as pessoas também que conseguem ter o deslocamento, né, mais facilitado, ainda com ônibus para outros lugares, e tentar dar um pouco desse acesso, que a gente sabe que é complicado, mas que a gente sempre tenta, que é a coisa da acessibilidade, né? A gente não tem nenhuma política muito clara sobre mobilidade urbana, mas a gente tenta fazer a nossa parte de tentar dar acesso mínimo para algumas pessoas dentro dessas questões. Maravilha. Arnaldo Russo, sempre bom conversar contigo, sinto uma saudade enorme de uma troca mais seguida. Obrigado pela atenção conosco, sucesso sempre aí, cara. Conta com a gente qualquer coisa. Muito obrigado, viu, gente? Prazer para conversar aí com vocês aí na rádio ao vivo aqui, de imagem e tudo. Até as próximas, e eu estou sempre muito disponível para as questões que a rádio quiser levantar e que vocês quiserem, enfim, conversar. Não mente que tu não tem muito tempo, não. É lá de vez em quando que eu consigo te encontrar aqui. Não, eu estou disponível, mas o meu tempo não muito. Gente, bom dia para vocês todos, até mais, viu? Abraço.